Despertai! Nossa reflexão está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 2. E vem nos dizer assim: porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Este versículo faz parte, é inserido nos famosos Sermão da Montanha, onde Jesus estava ali ensinando, falando sobre os seus princípios fundamentais para o reino de Deus. E ele vem logo após o versículo 1, que no versículo 1 ele fala que deste evangelho: não julgueis para que não sejais julgados. E no versículo 2, ele vem aqui aprofundando essa ideia, explicando o porquê não devemos julgar. O padrão que usamos para os outros, será que nós vamos gostar de receber? Será que se usar deste mesmo padrão para conosco, de julgamento, nós vamos ficar felizes, satisfeitos? Com o que julgardes, sereis julgados. Jesus está falando sobre reciprocidade moral. Ele está dizendo que quando usamos um determinado critério para avaliar os outros, para avaliar as pessoas, seja ele rigoroso, impiedoso ou até mesmo misericordioso, esse mesmo critério será aplicado a nós, pois tudo que plantamos nós colhemos, especialmente por Deus. Mas não somente por Deus, também pelas pessoas ao nosso redor. Então, quais que têm sido essas avaliações nossas referente aos outros? Como que está sendo a sua avaliação para com as pessoas? Você está sendo rigorosa, impiedosa ou misericordiosa? Imagine que alguém esteja constantemente criticando os erros dos outros. E se essa pessoa for você, que esteja com essas críticas constantes, ou que seja uma outra pessoa que esteja criticando você? Pode ser dizendo: fulano é preguiçoso, Beltrano é inútil, Ciclano nunca faz nada certo, fulano nunca dá certo na vida. Só sabe fazer isso. Como que anda os julgamentos? Os seus julgamentos? A pessoa que julga muito dessa forma, ela está se colocando num padrão de perfeição, como se essa pessoa nunca errasse, como se ela não tivesse falhas. Segundo Jesus, quando ela errar, e lembre, todos nós erramos, somos humanos. Essa pessoa que está com esses julgamentos todos, se achando, ela será julgada com a mesma severidade com que julgou as pessoas. Se não demonstrou misericórdia, não receberá misericórdia. Se não demonstrou compaixão, não receberá compaixão. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. São palavras de Jesus. Naquela época, a medida era uma referência, que se usava nos comércios para medir grãos, por exemplo. A ideia é que se você usa uma medida apertada, injusta ou dura, com dureza, para pesar alguém, receberá essa mesma medida.
E será que é isso que você quer receber? Jesus aplica isso à moralidade, à forma como tratamos os outros. Volta para nós. A forma como tratamos as pessoas vai refletir em nós depois. É uma advertência contra a hipocrisia e a autossuficiência. Que este versículo nos traga numa profunda reflexão das nossas atitudes. Suponhamos que você tenha um colega de trabalho, ou alguém da sua família, ou alguém do seu convívio, do seu círculo de amizade, ou da igreja. Vamos supor que essa pessoa cometeu um erro e ao invés de você ir lá ajudar e orientar essa pessoa, você criticou duramente e diante de todos. Se coloque, se posicione no lugar dessa pessoa. E se algum tempo depois você comete um erro, ainda que não seja o mesmo, que seja parecido ou que seja outro, como é que você espera ser tratado, tratada? Com compaixão? Mas não foi o que você ofereceu, não foi o que você plantou. Então, quando vermos alguém errando, que possamos ter compaixão. Não é passar a mão por cima, não é adular, não é fingir que não aconteceu, mas é saber lidar com essa situação. É cultivar empatia. Antes de julgar alguém, pensar: e se eu tivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de receber uma ajuda? Como eu gostaria que fosse comigo? É buscar a humildade, reconhecendo que você também tem falhas, nós temos falhas e precisamos da misericórdia de Deus e dos outros. Nós precisamos da misericórdia daqueles que convivem conosco. Promover o perdão e a graça. Usar uma medida generosa de bondade, de justiça. Deus nos chama para sermos instrumentos de graça e não da condenação. Os julgamentos, os castigos, as correções, isso aí a gente deixa com Deus, porque Deus não condena, Deus é perdão, Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Ele corrige. E quem somos nós para condenar? Em Mateus, aqui nesse versículo de Mateus, capítulo 7, versículo 2, ele nos convida a fazer um exame do nosso coração. Ele não está dizendo que nunca devemos discernir o certo do errado. Não é deixar o errado para lá, mas que nós devemos ter cuidado com a nossa postura de julgamento condenatório. E sem amor. O padrão que usamos para os outros define o padrão que receberemos. Ou seja, o que você quer receber quando você precisar. Como você quer ser tratado, você quer ser tratada. Em outras palavras, despertai, seja justo, mas com misericórdia. Seja firme, mas com compaixão. Seja verdadeiro, mas com amor. Que Deus te abençoe.